Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen tá lutando aqui contra o Alexei Sarana pra chegar na semifinal do Champions Chess Tour. Vamos ver se ele vai conseguir, vamos nessa. A gente viu uma das partidas aqui do Alexei Sarana contra o Magnus Carlsen. A gente vai dar mais uma olhada, um match de até 4 partidas. E a gente já viu uma vitória do Carlsen, né? Tivemos também um empate. Significa que se o Magnus Carlsen vencer essa, em 3 partidas, 2,5 pontos, ele já tá na semifinal, né? Será que ele vai conseguir essa vitória? O Alexei Sarana abre aqui a partida com o peão dama. Partida que 15 minutos para cada jogador com 3 segundos de acréscimo, tá, pessoal? O Magnus Carlsen responde com o cavalo em F6. E depois de C4, E6, cavalo C3. E a gente tem aqui a defesa Ninja Índia. Bispo B4 jogado aqui pelo Carlsen. E3 foi a escolha do Sarana. O Carlsen segue aqui com o roque. E depois de bispo D3 desenvolvendo o bispo, o Carlsen já coloca essa variante aqui com C5 atacando o centro. Cavalo em E2 foi jogado, protegendo, desenvolvendo. E o Carlsen já joga aqui um D5. Como desenvolveu bem aqui o Carlsen já, né? Ele sempre escolhe essas variantes onde as pretas não tem nenhum problema. Já fizeram roque, já desenvolveram o bispo, já atacaram aí o centro. A3 foi jogado pelo Sarana. E o Carlsen sempre escolhe a variante mais desequilibrada possível e assimétrica possível, né? C por D4, permitindo agora trocas. Então ele tá trocando o bispo pelo cavalo. Aqui A por B4, D por C3, cavalo por C3, recupera o peão. E o Carlsen segue o desenvolvimento com o cavalo C6. Vai jogando feijão com arroz aqui. B5, mais ou menos feijão com arroz. Ataca o cavalo vem para E5. E aqui o Sarana decide jogar com C5 e ficar com uma maioriazinha de 3 contra 2 aqui na ala da dama. O Magnus Carlsen decide que ele também não quer deixar o Sarana com um par de bispos. Joga cavalo por D3 e depois de dama por D3 segue aqui E5 Magnus Carlsen, fortalecendo aqui o centro clássico agora, esses peões bem avançados, né? Por enquanto peão central bem protegido, o Sarana faz aqui o roque e o Magnus Carlsen vai ter um alvo aqui que é o peão de D5. Ele já se livra desse alvo imediatamente, joga aqui com D4, aqui peão toma, dama toma e dama em E3 protegendo a dama, né? O Magnus Carlsen nunca passa perrengue, né? Nunca é uma palavra forte. A gente viu contra o Guiri, né, recentemente ali, onde o Magnus Carlsen acabou perdendo e errou na abertura e perdeu rápido, inclusive, né? Mas muitas vezes o Magnus Carlsen tem essa característica, ele não sai ruim, né? Mesmo de negras. Torre D8 foi jogado, torre A4 persegue a dama, e aqui dama por E3, bispo por E3, e aqui muito difícil de jogar já essa posição aqui de negras, né? O Magnus Carlsen vai ter que mostrar uma precisão absurda aqui, porque o Sarana tá jogando demais aqui, desenvolveu bem as peças e começa a ameaçar aqui problemas pro Magnus Carlsen aqui na ala da dama, né? A6, portanto, foi jogado. Um lance muito interessante, porque o Carlsen sabe que tá vindo torre aqui em A1 e ele tá cravado e não pode capturar o peão porque tá caindo a torre e tudo mais, né? Mesmo assim ele jogou esse A6 e agora tem um peão aqui atacado múltiplas vezes. O que ele tá querendo com isso? Cavalo D5 foi jogado agora propondo trocas. E aqui tem temas, né? Por enquanto o peão de A6 na verdade tá bem protegido aqui pelo bispo, né? Aqui a partida seguiu com cavalo E4, evitando as trocas de olho nessa casa de D6. E o Magnus Carlsen joga com torre B8, tirando aqui, saindo da cravada. E agora essas duas torres estão fazendo papel de bobo aqui, porque o bispo tá protegendo lá em A6 e o Magnus Carlsen tá preparando um contra-jogo, né? Tudo bem, o Sarana coloca agora o cavalo aqui na casa de D6, um forte cavalo. Magnus Carlsen segue com bispo D7, uma bela provocação. Porque agora é o seguinte, ele crava aqui o peão de B5, coloca essa pressão nessa diagonal, né? E começa a ameaçar ganhar aqui um peão, porque já não tá mais cravado e tudo mais. Mas o Sarana me manda um lance brilhante aqui agora. Ele fala pro Carlsen, nada disso, não vou ficar, né, passando dificuldade não. E joga B por A6, que espetáculo. Lance brilhante aqui do Sarana, permitindo o bispo por torre e o Sarana segue com A7, exclama. Olha aí que bonito. Atacando a torre e mantendo o bispo atacado e ficando com o peão na sétima, um peão poderoso. Magnus Carlsen joga com torre A8, torre por A4, Sarana tá jogando demais. Magnus Carlsen agora faz o seguinte, prioridade, peão de A7, prioridade indiscutível aqui é o peão de A7, né? Afinal de contas, um peão passado perigosíssimo. Por isso o Carlsen joga o cavalo E7,
um dos únicos lances aqui da posição, né? Na verdade, é o único lance aqui que não, as brancas começam a não ficar... que não deixa as brancas começarem a gostar demais aqui da partida, né? Então, esse lance visa colocar o cavalo aqui em C6. Vamos ver. Cavalo E7, aqui G4, o Sarana se livra dos problemas de checkmate na fileira do fundo, já dá uma casa de respiro pro rei, domina salto do cavalo e tudo mais. Foi um excelente lance aqui, o lance G4. Por isso o cavalo C6 segura a partida e agora o peão tá atacado, mas o Sarana tem tudo sob controle, cavalo B5. Que dificuldade! O Magnus Carlsen segue jogando torre D3, B4, solidificando o peão agora aqui de C5. Carlsen segue perseguindo o peão, torre B3, bispo D2 protege, torre B2 persegue o bispo C3 ataca a torre. E aqui o Magnus Carlsen ganha um tempinho jogando torre B1 com cheque. Rei G2, F6 traz a proteção para o peão e a luta continua, galera. Que luta! Torre A2 jogado pelo Sarana, torre B3 persegue o bispo. E quem sabe o Carlsen pode querer devolver material aqui para começar a ganhar alguns peões e ir para um final melhor. É isso que o Magnus Carlsen faz quando ele tem material a mais. Ele queima aquela gordura para ir para um final vencedor. O Sarana sabe disso, no entanto ele aceita jogar esse final, entende que esse final é jogável e segue aqui com H4. E de fato, realmente, o Magnus Carlsen não tem nada a ganhar fazendo uma variante como essa. Torre B2 traz um forte contra-jogo e aqui o Magnus Carlsen teria, na verdade, até problemas realmente num final como esse, né? O Magnus Carlsen, percebendo isso, segue com H5, olha que lance legal, tentando quebrar aqui, desestruturar os peões. O Magnus Carlsen sempre faz essas coisas, né? É o estilo dele. Aqui G por H5, rei H7, melhorando a posição do rei, né? Aqui com paciência. Bispo D2, evitando a entrada agora do rei. E o Carlsen segue aqui com F5, ele quer jogar F4 e quer trazer o rei aí e detonar tudo. Bispo C3 agora vai pra cima deste peão e o Carlsen ganha a possibilidade de levar o rei aqui pra H6. Torre D2 tenta agora um contra-jogo de outras maneiras. O Magnus Carlsen se livra do peão passado, cavalo por A7. O Sarana não quer trocar peça e agora começou a baixaria, porque os dois têm 30 segundos aqui no relógio, né? Tem que jogar tudo ao toque agora, vamos ver. A torre tá atacada, a torre G8 foi jogada, olha que lance esperto, né? O Magnus Carlsen já prevendo forte pressão aqui, ó. Todas as peças vão poder atacar aqui em G7. O Magnus Carlsen já traz a proteção aqui pra casa de G7, né? A partida seguiu com o bispo por E5 e o Carlsen segue agora com torre por B4, passa esse peão pra cá, tá atacando H4, tá atacando H5 e aqui então o Sarana que fez até agora 37 lances impecáveis, 37 lances impecáveis até aqui. Mas o problema é que o Carlsen também fez 37 lances impecáveis e ele vai fazer mais 50, mesmo com o tempo caindo, né? Essa que é a dificuldade aqui do Sarana. Mas até aqui, galera, tem que aplaudir o Sarana porque jogou bonito, jogou de igual para igual, jogou equilibrado, fez lance brilhante, né? Agora realmente, chegou com 30 segundos no lance 38, não tem jeito, vai fazer uma besteira, né? É ser humano, não é igual o Carlsen. Então aqui rei G3 foi jogado agora pelo Sarana, um lance que vai dar todo o contra-jogo pro Carlsen. Agora, a questão é, será que o Carlsen vai ver os melhores lances com 15 segundos no relógio, né? Ele vê. A partida seguiu, portanto, com o rei G3. Agora, o que dava pra ter jogado, né? Por que esse lance foi errado? As brancas aqui têm a possibilidade de continuar melhorando a posição das peças. Por exemplo, torre D6, seguir tirando aqui o cavalo, levando o cavalo para D5. Tudo bem, estão caindo alguns peões, mas o ponto todo é espremer aqui o rei e já começa a existir a ameaça de checkmate aqui nessa posição. Então teria que devolver qualidade, né? O ponto todo é esse. Mas uma variante difícil de ver e, para ser sincero, longe de estar simples ainda um final como esse. O Carlsen ainda com um peão a mais e as brancas tendo que lutar por um empate, né? O Sarana acabou jogando rei G3 e agora é o suficiente para o Carlsen começar a gostar da partida. Torre G4, cheque, rei H3 e rei por H5, agora pressionando o peão de H4. Bispo G3 protegendo tudo e o Carlsen segue agora com F4, para onde vai o bispo. Torre D5, cheque, G5 se autocravando. Aqui o Magnus Carlsen não se incomoda de ficar todo cravado aqui. A partida segue com o bispo H2, colocando o bispo em segurança, mas agora cai em H4 aqui. Além de tudo, esse lance aqui, ele é um lance esperto, porque além de tudo tá atacando em H4, né? O Magnus Carlsen é fera demais. Na verdade, é o único lance da posição aqui.
qualquer outro lance é muito ruim porque tá caindo a torre, né? É forçado jogar G5 aqui. As pretas são forçadas a fazer um excelente lance, a verdade é essa. Pra não perder é o lance que ganha, né? Então G5 foi jogado, bispo H2, torre por H4, cheque rei G2 e aqui cavalo C6, tira esse cavalo do canto. Cavalo em E6 foi jogado, F3, agora o Carlsen acha tudo, galera, o tempo dele tá caindo, mas ele vai achando tudo. E agora tá pressionando aqui, o rei não pode se descolar do bispo, o rei G1 foi jogado, torre 4 ameaçando todo tipo de checkmate, não tá ameaçando o cavalo não, ele quer dar mate. A partida seguiu com cavalo F4, cheque no limite, o peão tá cravado. O rei agora vai pra casa de G4, o cavalo atacado volta pra D3, segurando o checkmate no limite aqui o Sarana. Mas o Carlsen segue com o cavalo B4, dando um duplo e tentando desviar a proteção aqui do checkmate. A posição é complicada, o Sarana me encontra ainda um recurso aqui, cavalo E5, rei F5 vai atrás do cavalo. E aqui não tem jeito, né? O cavalo tá atacado. Aqui também tá ameaçando checkmate, né? E o ponto, na verdade, tem que defender esse checkmate, né? Não adianta tirar o bispo aqui, por exemplo, fazer um lance como bispo E3, porque o checkmate chega de qualquer maneira, né? As brancas vão dar próprio cheque. Olha o que eu tentei fazer aqui, a branca, canibalismo no xadrez, né? Não, aqui teria cheque e depois de rei H2, torre H8. Aqui não tem como evitar sequência aqui de checkmate, né? Agora, tá tão ruim aqui pras brancas que elas podem tentar um auto checkmate também. A partida seguiu com torre D1, evitando o mate, torre por E5 aqui pelo Carlsen. É inacreditável, o Carlsen continua achando sempre os melhores lances, né? E aqui, mesmo com o relógio caindo, e aqui a questão de um pouco de técnica pro Magnus Carlsen com um cavalo e um peão a mais conseguir converter. Claro que o Sarana vai tentando ver se o Carlsen faz alguma besteira, mas depois de mais alguns lancezinhos, Alexei Sarana, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal, já era, né? Aqui não tem como tentar afogar rei, nem nada. Vamos ver essa continuaçãozinha. O rei vem pra cá, tá totalmente seguro agora. O cavalo tem suporte pra sair se ele quiser e vai dar checkmate aqui em poucos lances, né? Agora vamos tentar um afogamento? Eu acho que não dá, né? Vamos tentar escapar, na verdade, aqui do mate, né? Aqui o rei vai ter que tentar desesperadamente fugir. E a gente pode cortar ele aqui e ameaçar mate. Tem afogamento aqui? Tem alguma sacanagem? Não tem, já era, acabou, né? Não tem nem o que fazer aqui. Não tem como evitar aqui o checkmate. Vou tentar afogar aqui, mas não adianta, né? O rei ainda tem essa casa aqui e o checkmate chega muito em breve. Muito bem, galera. Magnus Carlsen com isso passa para a semifinal. A gente tem aqui primeiro a precisão. Não existe isso, né? 93,1% de precisão. O Sarana jogou bonito, fez lance brilhante, foi preciso. Mas quando chegou faltando 30 segundos lá, bastou jogar rei G3 para liquidar aqui a partida, né? É um nível surreal aqui que a gente consegue acompanhar aqui do Magnus Carlsen, né? E agora, quem é que passou aí para a semifinal? Vamos ver como é que foram. Na verdade é o seguinte, quem é que passou aqui para semifinais, né? Tivemos aqui, olha só, o Magnus Carlsen venceu o Alexei Sarana, portanto jogará contra Arjun Erigaisi, que mandou 3-0 pra cima do Firuja, deu um couro no Alireza Firuja, o Erigaisi tá jogando demais, vai ser pesadíssima essa semifinal aqui, o Magnus Carlsen contra o Erigaisi, hein? E a gente teve também o Wesley So, venceu o Mamedov, que não é o Mamediarov, mas é do Azerbaijão também, assim como o Mamediarov, né? Os Mames, né? O Mamediarov e o Mamedov. Um grande jogador, o Wesley So passou e o Nakamura venceu o Gukesh 2,5 a meio, não teve dificuldades também para passar. Teremos, portanto, uma semifinal emocionante aqui, Carlsen contra Erigaisi e Wesley So contra o Ricardinho Nakamura, não é isso? Beleza, e aqui a gente vai ter o Sarana disputando contra o Firuja e o Mamedov contra o Gukesh, aí os demais, a segunda divisão aí. Beleza, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Vamos acompanhando agora essa semifinal que vai ser emocionante. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!